Olá, cursistas! Gostaria de iniciar a minha fala parabenizando a todas e a todos por todo o percurso realizado, pelos desafios vencidos ao longo desse tempo em que estivemos juntos. Vocês são merecedores de toda admiração e todo respeito por conta da dedicação, comprometimento e seriedade com que encararam os desafios propostos pelo curso nesse período tão difícil pelo qual passamos. Chegamos a um momento importante de nosso curso. Um momento de viragem, em que já completamos a navegação por 9 disciplinas e encerramos 3 módulos do curso. Entramos num momento especial, no 4º módulo do nosso curso, em que a gente inicia, então, os trabalhos de preparação para a sua conclusão. O 4º módulo do nosso curso, portanto, conta com 2 disciplinas. A 10ª disciplina, de Metodologia da Pesquisa do Trabalho Científico em Literaturas de Língua Portuguesa, que se inicia agora em 9 de junho e vai até 20 de julho. E o 4º módulo é completado por mais uma disciplina, a 11ª, intitulada Trabalho de Conclusão de Curso. Esse momento será reservado, portanto, à orientação e construção do trabalho que será apresentado agora na disciplina de Metodologia. O trabalho de orientação do chamado TCC está previsto para ocorrer entre 4 de agosto e 12 de outubro. Então, a disciplina de Metodologia da Pesquisa do Trabalho Científico em Literaturas de Língua Portuguesa, que se inicia agora, ela tem um importante papel dentro do curso, na medida em que ela orienta o olhar do cursista num sentido que é retrospectivo, orientando-o a revisar o percurso de estudo realizado, retomando os elementos essenciais para a constituição da sua pesquisa. Ao mesmo tempo que serve também como uma preparação para o passo seguinte, o da construção do TCC. Antes, contudo, de apresentar a estrutura da disciplina de Metodologia, eu gostaria de agradecer imensamente a participação valorosa e a contribuição fundamental da professora Lígia Fonseca Ferreira, do Departamento de Letras da Unifesp, que gentilmente aceitou colaborar na construção dessa disciplina. Olá, caras e caros cursistas, sejam bem-vindos à disciplina Metodologia de Pesquisa em Literaturas de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Lígia Ferreira, da área de Língua Francesa e de Literaturas de Expressão Francesa, no Departamento de Letras da Unifesp. E no campo da literatura brasileira, eu tenho trabalhos dedicados a Luiz Gama, um autor negro que lhes foi apresentado no eixo temático do módulo 2, Perspectivas da Literatura Brasileira. Esta é a última etapa dessa bela viagem empreendida por vocês, depois de 9 paradas em 3 países, acumulando novos conhecimentos, leituras, reflexões e experiências sobre produções literárias em língua portuguesa, que vocês vão colocar em prática na montagem dos projetos integrados para o ensino dessas literaturas. E esta disciplina, que é a última, na qual eu tive o prazer de colaborar com o professor Luiz Fernando, vai ajudá-los a construir passo a passo um artigo científico, ou seja, vocês vão pensar, pesquisar, fazer revisão bibliográfica, organizar seus dados, estruturar e, finalmente, redigir o trabalho final para o curso. Eu tenho certeza que vocês terão ideias muito criativas. Então, eu desejo agora a todos e a todas muito boa sorte nos seus estudos. A disciplina de Metodologia, portanto, tem o mesmo desenho das anteriores, né? Ela possui o ponto de partida, as cartas de navegação, os desafios de navegação, o diário de bordo e a memória de navegação. Qual que é, então, a estrutura geral dela? Ela é uma disciplina de 60 horas que está distribuída em 6 semanas. Ela abordará, portanto, os aspectos gerais da pesquisa acadêmica.
e guiará vocês na construção de um primeiro esboço do trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho terá o formato de um artigo acadêmico. Formato este que será minuciosamente apresentado ao longo das semanas deste curso e dessa disciplina. A primeira semana, portanto, a Carta de Navegação 1, ela se intitula Aspectos Gerais da Pesquisa Científica. 2 pontos, recorte temático e delimitação do problema de pesquisa. Então, nós abordaremos nessa primeira carta 2 grandes pontos, né? O primeiro ponto é o que toca os conceitos de base, né? Que dizem respeito à noção de método, de metodologia e de ciência e cientificidade. E, em específico, procuraremos pensar a questão do método nos estudos literários. Qual que é o lugar específico da noção de metodologia dentro dos estudos literários? E em que medida os estudos literários possuem a sua cientificidade, digamos assim. Dentro desse recorte mais abrangente, procuraremos trabalhar a noção de tema de pesquisa, de delimitação de problema de pesquisa, né? Como que pensar num problema de pesquisa ajuda o pesquisador a enquadrar, a recortar o seu tema de interesse de investigação. Pois bem, esse será o grande desafio da primeira semana, né? Estabelecer o recorte temático da sua pesquisa, que na verdade vai ter o formato de um artigo acadêmico, e estabelecer a delimitação do seu problema. Então, esses são os 2 grandes passos, as 2 grandes investigações e reflexões que vocês precisarão realizar na primeira semana, com base em todas as leituras apresentadas e sugeridas, né? Então, qual que vai ser a estratégia para pensar a delimitação do tema e o recorte, né? Temático e do problema? A estratégia, a grande estratégia, é que vocês retomem aquele trabalho desenvolvido, o projeto desenvolvido em 4 passos na disciplina anterior do professor Marcelo Lachar, a disciplina de projetos integrados, né? Esse projeto que vocês realizaram em 4 passos na disciplina anterior vai servir de mote, né? Vai servir de objeto de olhar de vocês para pensar a delimitação do tema e o problema de pesquisa, né? Que de certa maneira já vai estar enquadrado dentro da questão do ensino de literatura, né? E da leitura literária, né? Então esse será o primeiro momento da disciplina. Vale lembrar que ao longo dessa disciplina, as leituras fundamentais, as leituras que vão dar base para o trabalho de vocês, serão também leituras de artigos, né? Então serão artigos que falarão sobre metodologia, sobre o próprio gênero artigo, sobre os aspectos metodológicos de construção de artigo. Todos os elementos, todas as temáticas das cartas virão em formato também de artigo acadêmico para a leitura de vocês. Então vocês terão um contato de aprendizado não apenas com o conteúdo das cartas, mas também com o formato proposto nas leituras, que são formatos, na verdade, de artigos acadêmicos. A Carta de Navegação 2, portanto, a segunda semana do curso, vai trabalhar a questão do artigo como um gênero, né? Então ela se chama o artigo como gênero acadêmico, a contextualização da pesquisa e a construção do ponto de vista do pesquisador. Esse é o título da Carta 2. O que se pretende, então, trabalhar nessa semana, né? Primeiro, em pensar como se define, como que se pensa a questão da construção de uma definição de gênero, né? Para o artigo acadêmico, como ele é considerado como um gênero, né? Textual, discursivo, dentro da esfera acadêmica, né? E então nós procuraremos trabalhar a descrição do formato do artigo que vocês precisarão construir.
né? Então, nós delimitaremos o formato geral, o seu modelo, né? Que é composto basicamente por 7 elementos, né? O elemento que é a introdução, a contextualização, a fundamentação teórico-metodológica, a apresentação e construção do objeto de pesquisa, a partir da recuperação daquele projeto realizado na disciplina anterior, que foi intitulado Desafio de Ensino-Aprendizagem, Mediação e Compartilhamento de Experiência de Leitura Literária. A quinta seção, portanto, do artigo seria a análise, a discussão e a apresentação dos resultados esperados. A sexta, as considerações finais e a sétima, as referências. Então, seriam essas 7 sessões que comporiam a estrutura do artigo que está sendo solicitado para que vocês construam, certo? E nessa segunda carta de navegação, então haverá uma descrição do que se esperem para cada sessão dessa, né? Em específico, nesse segundo momento do curso, nessa segunda semana, na carta de navegação 2, nós vamos trabalhar então com o item 2, com a seção 2 do artigo, que diz respeito à contextualização da pesquisa. Na primeira semana, vocês, em tese, exercitaram o que seria o texto da introdução do artigo, que é o recorte temático e a delimitação do problema. Nessa segunda semana, vocês trabalhariam com a segunda seção do artigo, né, que é promover a contextualização daquela pesquisa. E então, o tema da carta de navegação vai abordar justamente isso, né? Que aspectos do gênero textual, artigo acadêmico, devem ser trabalhados nesse momento. E, em específico, a gente vai dar um olhar, uma atenção especial ao caráter narrativo dessa parte, que, na verdade, se desdobra no desafio de navegação da semana 2, né? que se coloca, né, que procura pensar o lugar do relato no artigo acadêmico, necessário para a construção do ponto de vista do pesquisador. Portanto, o que o desafio 2 propõe é um olhar para todo o percurso que vocês realizaram ao longo do curso, e um olhar que, na verdade, pode ser recuperado, né, dos diários de bordo que vocês foram produzindo ao longo do curso. Então, toda a produção que foi realizada ao longo do curso pode ser aproveitada, né, dentro dessa seção do artigo, que é aquela em que vocês farão uma contextualização do percurso de vocês como professores, o percurso formativo ao longo do curso e a relação que vocês estabeleceram com os conteúdos, com as leituras, que leituras foram importantes, que marcaram o percurso de vocês e de que maneira elas conduziram vocês à produção daquele projeto de pesquisa, de ensino-aprendizagem, na verdade, que é realizado na disciplina 9, né? Na disciplina anterior de metodologia. Então existe toda uma busca por uma constituição de um contexto que é, na verdade, balizado pelo seu percurso, né, de estudante, de professor, de pesquisador, né? Então ele tem esse caráter pessoal. A ideia é que o texto imprima esse olhar pessoal e aproveite as produções que vocês realizaram ao longo das disciplinas. A semana 3, né, a carta de navegação 3, portanto, ela é dedicada ao trabalho com a fundamentação teórico-metodológica e, portanto, a delimitação do recorte teórico da pesquisa, que já vai ser orientado por esse movimento de contextualização, né? E por um trabalho de formação de vocês em relação ao trabalho de pesquisa bibliográfica, né? Todo o levantamento de material e de pesquisa de referencial teórico para a constituição da argumentação e da análise que vai compor o seu artigo. Então, na carta de navegação, nós trabalhamos o recorte teórico, o estabelecimento do recorte teórico e o estabelecimento e as técnicas de pesquisa bibliográfica. Também
pensamos como se dá a questão do gerenciamento de vozes dentro do trabalho acadêmico. O que significa isso? É como que o pesquisador se relaciona com as vozes outras que ele consulta, que na verdade ele faz uso por meio dessa pesquisa bibliográfica. Em que medida ele incorpora a voz, né, de outros teóricos, outros pesquisadores dentro da construção do seu raciocínio e da sua argumentação. Por isso a gente vai abordar nessa terceira semana a questão da citação, as técnicas de citação, o problema da noção de autoria, o problema da noção de autoria no texto acadêmico e o problema do plágio, né, seja ele involuntário ou o plágio que se constitui de modo voluntário, né? Então a gente vai estudar um pouco essa característica do que seria o plágio, né? E trabalharemos então com as técnicas de estudo de trabalho, né? Com o discurso citado, e essas técnicas que na verdade se configuram, por exemplo, em trabalho com paráfrase, construção de fichamentos, construção de resumos, de resenhas, né? E por fim, trabalharemos com a ideia de normalização, né? De normatização do artigo e de normalização. O terceiro item da carta é como indicar as referências e citar corretamente, em que a gente vai apresentar as regras de apresentação do discurso citado e de indicação de referências dentro do formato de artigo que vocês produzirão para essa disciplina e para esse curso de uma maneira geral. O desafio de navegação 3, portanto, ele vai se constituir de um exercício de levantamento bibliográfico, né? Em que vocês terão de pesquisar títulos, né? Que são pertinentes à pesquisa de vocês e apresentá-los corretamente, citá-los corretamente e apresentar resumos e pelo menos uma resenha de um desses textos, né? Então essa atividade vai estar bem descrita ali na apresentação do desafio de navegação. Não é algo nem um pouco complicado, né? É mais um treino em relação às técnicas vistas na carta de navegação. O nosso percurso, portanto, continua na semana 4, com a carta de navegação 4, em que se trabalha o estabelecimento do objeto de pesquisa, né? E se trabalha também a questão da natureza reflexiva do artigo acadêmico, né? Então esse estabelecimento do objeto de pesquisa, ele é pensado muito a partir dos referenciais de metodologia do trabalho científico, né? Do Antônio Joaquim Severino, por exemplo, né? Um autor que baseia a nossa análise. E, na verdade, nesse momento, também pensamos em que medida o objeto científico, na verdade, para ser científico, não precisa ser físico ou um objeto da natureza, né? Como comumente se pensa nas ciências naturais ou exatas, né? Então, a gente faz uma discussão também sobre o caráter, a relação entre o objeto de pesquisa e a noção de cientificidade a partir do Humberto Eco. O desafio de navegação, portanto, dessa semana, né, da semana 4, ela propõe o estabelecimento desse objeto de pesquisa, né, e uma preparação para análise e discussão. Como que esse objeto vai ser delimitado? Justamente pela recuperação analítica daquele projeto realizado na disciplina 9, né, na disciplina de projetos integrados para o ensino de literaturas de língua portuguesa, né, em que vocês produziram aquilo que foi chamado Desafio de Ensino-Aprendizagem, Mediação e Compartilhamento de Experiências de Leitura Literária. Então esse vai ser o ponto de partida, mas também uma espécie de de retorno, né? Vocês partem desse trabalho, mas também retornam a ele para pensar em que medida esse trabalho, esse projeto que vocês realizaram, provoca uma reflexão acerca do ensino e aprendizagem de literatura, né? E da experiência de leitura literária compartilhada, por exemplo, né?
Então é esse trabalho que vai ser o mote, o ponto de partida para o estabelecimento do objeto de pesquisa, que é pensado de uma maneira mais abrangente. Então, de certa maneira, esse projeto que vocês vão trazer para dentro do artigo se configura como um elemento do corpus do artigo, aquele sobre o qual vocês vão se debruçar para pensar o objeto de pesquisa que é do interesse de vocês, certo? A carta de navegação 5, ela aborda, portanto, os aspectos éticos da pesquisa, né? E pensamos também os elementos paratextuais do artigo acadêmico. Os aspectos éticos da pesquisa já são, na verdade, trabalhados nas cartas anteriores, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão da autoria, do plágio, né? Então, toda vez que se prevê o lugar do outro, uma relação do eu, do pesquisador, com o outro, né? E se pensa em questões de comportamento, né? E de relações políticas, digamos assim, nós estamos pensando em relações que passam por aspectos éticos, né? Então, a primeira forma de pensar o aspecto ético dentro do artigo acadêmico é justamente quando a gente se utiliza de vozes outras e trabalha com as citações, né? Isso é um primeiro aspecto do elemento ético, né? Mas tem um outro elemento que diz respeito ao fato de quando uma pesquisa se utiliza da participação das pessoas para que ela se constitua. E essa participação pode ser direta, como no caso das ciências da saúde, ou ciências biológicas, ou ela pode ser indireta, né? Então, quando alguém propõe uma prática dentro da sala de aula, faz entrevistas, faz anotações, né, de uma determinada prática e vai usar aqueles dados que foram produzidos por pessoas dentro de uma prática, né, esses dados, na verdade, configuram que uma pesquisa conta com a participação de seres humanos, né? Então, mesmo que de via indireta. Né? Então, a gente faz essa discussão dentro dessa semana 5, que vai trabalhar, apresentar para vocês de uma maneira bastante sucinta o sistema CEP-CONEP, né, da relação entre os comitês de ética em pesquisa regionais e o sistema CONEP, que é o da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Apresentamos para vocês também as resoluções todas, né, aquela que aprova as regulamentações das pesquisas envolvendo seres humanos, a Resolução 466 de 2012, a Resolução 510 de 2016, que trata especificamente das normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, né? E apresentamos a natureza do trabalho de pesquisa no âmbito desse curso, que, na verdade, não conta com a participação de seres humanos na pesquisa, né? Na medida em que o projeto que vocês, projeto de ensino-aprendizagem, que será, na verdade, objeto de análise de vocês, o projeto que vocês produziram, o projeto de prática que vocês produziram, ele não vai ser necessariamente colocado em prática no tempo em que esse curso ocorre, né? Então, ele não vai prever a existência de uma prática de fato, né? Então, vocês não vão utilizar dados de terceiros na pesquisa. Portanto, a pesquisa de vocês se configura como uma pesquisa que não envolve seres humanos. E para isso, o CEP, né, o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp, por enquanto, dispensa a apresentação do projeto de pesquisa dessa natureza, de projetos que não envolvem seres humanos. Então a gente vai falar de maneira bastante clara e sucinta nessa semana sobre esses elementos. Não obstante isso, vocês terão de preencher uma declaração de responsabilidade dizendo justamente que a pesquisa de vocês não conta com a participação de seres humanos, né? E essa declaração, obviamente, entra dentro dos elementos paratextuais do artigo, porque ela vai ser colocada como um anexo. A propósito disso, então, a gente aproveita essa semana
para apresentar quais seriam os elementos chamados paratextuais, aqueles que acompanham o texto principal do artigo, não é? Quais são os textos, o elemento paratextual ou os elementos paratextuais do artigo, né? Por exemplo, resumo, currículo dos autores, anexos, apêndices, né? Títulos, subtítulos, esses elementos são elementos considerados paratextuais. Então a gente vai dar todas as diretrizes para a formatação desses elementos também nessa semana, certo? Então o desafio 5 será justamente o da construção dos elementos paratextuais do artigo. O resumo, as palavras-chave, as referências e essa declaração de responsabilidade que é exigida pelo CEP da Unifesp. A carta de navegação 6 não é constituída por leituras, né? Como já aconteceu em algumas outras disciplinas do curso, nós não temos uma leitura específica, não é? A semana será reservada, portanto, à finalização do diário de bordo, não é? E a execução do desafio da semana 6, que será qual? Né? O desafio da semana 6 é justamente o de produzir um pequeno texto de 10 a 15 linhas em que você vai tecer algumas considerações acerca das expectativas quanto aos resultados do trabalho que você está construindo, né? Que seria, na verdade, o item 5, né? A quinta seção do artigo, né? Daquela estrutura que eu já apresentei para vocês. Então, nesse aspecto, vocês vão ter também que, como tarefa, vão baixar um template, né, um modelo do artigo, com todos os espaços previstos, com toda a formatação prevista, e inserir todos os passos que vocês foram realizando ao longo das semanas nas devidas sessões, nos devidos lugares previstos dentro desse template, dentro desse modelo de artigo. Então, quando vocês perceberem, ao final da disciplina, vocês já terão uma espécie de esqueleto do artigo que vocês desenvolverão ao longo da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, já sob a orientação específica de um orientador, né? Então é quase que uma espécie de esboço do artigo, né, que vocês entregarão na sexta semana. Mas esse esboço de artigo é apenas a recuperação e uma revisão dos conteúdos que foram desenvolvidos ao longo da disciplina, que serão colocados dentro desse template, tá? Então não é preciso completar a sexta sessão do artigo, que seria as considerações finais, né? Isso deixa para um momento posterior, né? Então baixar o template, preencher com as informações e as tarefas que foram já realizadas e apenas redigir um parágrafo em que você tece ou comenta sobre as expectativas possíveis em relação aos resultados esperados. Então, essa sexta semana também é reservada à continuação e à conclusão do diário de bordo, que na verdade, tem como texto guia o texto do professor Fábio Durão, da Unicamp, né, intitulado Reflexões sobre a metodologia da pesquisa nos estudos literários, né? Também é um artigo acadêmico, né, que vocês lerão ao longo da disciplina toda e farão aquelas anotações semanais, e nesta sexta semana, portanto, vocês não terão leitura específica, mas terão um trabalho de finalização do diário de bordo. Então, eu agradeço muito pela atenção, comprometimento, dedicação, seriedade, né, de vocês ao longo de todo esse curso. Contem com seus professores tutores, professoras tutoras, e bons estudos, boa pesquisa, e não deixem de colocar suas dúvidas, né? Que a gente está aí para ajudá-los e ajudá-las. Muito obrigado.